Exercício hoje, saúde para sempre. Vamos a isto. Olá! Há muitas doenças que podem ser prevenidas. Está nas nossas mãos mudar o comportamento e ser mais saudável. A alimentação, a prática de atividade física podem fazer toda a diferença. Vamos a isto? A diabetes é uma doença que atinge cada vez mais portugueses. Mais de 1 milhão de pessoas em Portugal sofrem de diabetes. Mas, para muitos, essa situação pode mudar. Quer saber como? Vamos a isto. O convidado do Vamos a Isto é uma referência nacional na área da endocrinologia. A investigação na área da neuropatia diabética tem merecido a sua atenção, mas não só, também na área das doenças cardiovasculares. É um prazer ter no Vamos a Isto o professor José Luís Medina. Professor, muito obrigada por estar hoje connosco no Vamos a Isto. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer também. Quando falamos em endocrinologia, há muita gente que não sabe o que é. O que é isto da endocrinologia? Que especialidade é esta? A endocrinologia é uma das especialidades mais jovens e dedica-se sobretudo à investigação, à pesquisa e ao tratamento das doenças endócrinas, doenças das glândulas endócrinas. Ok. Não são as glândulas salivares, são as glândulas que produzem hormonas para dentro do próprio organismo. E, portanto, vamos estudar, por exemplo, doenças da tiroide, doenças da suprarrenal, doenças do pâncreas, doenças das paratiroides, etc. Sim. Portanto, todas estas glândulas que segregam hormonas para dentro do sangue são as chamadas glândulas endócrinas. Portanto, a especialidade chama-se endocrinologia-nutrição, porque também nos dedicamos às doenças da nutrição e ao aconselhamento nutricional. E há ligação entre a endocrinologia e a nutrição? Em que medida? Sim. Por exemplo, na diabetes tipo 2, Ok. a diabetes tipo 2, nós sabemos que as pessoas com diabetes tipo 2 têm a possibilidade de prevenir a diabetes tipo 2. Por exemplo, os descendentes de diabéticos, em primeiro grau, podem prevenir o aparecimento da diabetes. Os filhos de diabéticos têm o gene da diabetes, mas que só se manifesta se a pessoa, por exemplo, tiver vida sedentária ou engordar. Ok. Se estas pessoas forem prevenidas, lá está, é uma das doenças que pode ser prevenida. Em Portugal, esse é o nosso drama, é um dos nossos dramas, digamos assim. É, porque a diabetes tipo 2 contribui com 90% ou mais dos diabéticos. E como sabe também, através dos resultados do Observatório Nacional da Diabetes, nós ficamos a saber, pelo estudo pré-avaliado, que quase metade das pessoas que foram fazer os testes não sabiam que eram diabéticas no momento do diagnóstico. Pois. Portanto, quando nós falamos de 1 milhão, se calhar é mais do que isso, não é, professor? Provavelmente. Provavelmente andam pessoas aí na rua, todas felizes e contentes, já com a diabetes em marcha e já a fazer estragos. Porque há um estudo feito no Reino Unido, que é o KPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study, que revelou em 5.000 e tal pessoas com diabetes que 50% dessas pessoas, no momento do diagnóstico, já tinham complicações de natureza vascular. Ok. Então, o que é que estas pessoas, lá em casa, que nos estão a ver e não sabem, muitas delas que têm diabetes, o que é que devem fazer? Qual é a primeira medida a tomar? Se suspeitar que é diabetes, deve dirigir-se ao seu médico de família e pedir-lhe para fazer uma análise muito simples, que é a glicemia em jejum, por exemplo, que se for superior a 126 mg por decilitro, levanta a suspeita de que a pessoa possa ser diabética. Esta suspeita ganha mais peso se essa pessoa for filha ou filho de pessoas com diabetes. Por exemplo, uma mulher que teve filhos com pesos superiores a 4 kg pode ter predisposição para a diabetes. Uma pessoa que tem uma doença vascular pode ter predisposição para a diabetes. Uma pessoa que tenha aquilo que se chama o síndrome do ovário poliquístico, que são os microquistos no ovário, pode ter predisposição para a diabetes. Exatamente. Portanto, uma pessoa que tem uma hipertensão arterial pode ter predisposição para a diabetes. Portanto, há todo um conjunto de situações que obrigam a fazer o rastreio. Eu vou fazer uma pergunta que se calhar não é politicamente ou medicamente muito correta. As suas perguntas são sempre corretas. Muito obrigada, professor. Com que idade é que devemos estar atentos a todos estes problemas? Em qualquer idade ou há, de facto, ali idade Infelizmente, hoje, antigamente, nós diríamos que a diabetes tipo 2 era uma diabetes do adulto. Portanto, as pessoas com 50, 60 anos continuam a ser, de facto, assim. Mas, infelizmente, dado o facto das crianças começarem agora também a aumentar muito de peso, mercê do estilo de vida que também praticam,
começam a aparecer, por exemplo, nos Estados Unidos já há casos desses, e bastantes, de diabetes do adulto em crianças. Ligados ao aumento de peso, à sobrecarga de gordura no corpo. Como é que nós podemos, de facto, fazer a inversão de marcha em todo este processo? E vamos falar de prevenção, de facto é isso que interessa, não é? Nós temos que fazer, de facto, um programa estruturado nacional. Nós temos que começar a dar conselhos da ordem da alimentação. Como este, não é? Como este, exatamente. Temos que dar conselhos em relação à atividade física, aquilo que se diz, vamos a isto, vamos começar a fazer atividade física, porque hoje, infelizmente, este estilo de vida, estes hábitos que as pessoas hoje adquiriram, é muito difícil de modificar. As pessoas estão muito agarradas ao automóvel, estão muito agarradas à televisão, estão muito agarradas ao computador, estão muito agarradas ao café para conversar com os amigos e, portanto, tudo isto faz com que haja uma redução da atividade física. Claro. E, portanto, as pessoas lentamente vão aumentando de peso. Professor, o que é mais importante? É fazermos uma alimentação saudável? Por onde é que devemos começar? A pergunta é esta. Devemos começar pela cozinha, ou seja, termos em atenção a alimentação que fazemos, ou pelo exercício físico e por sermos menos sedentários? Que conselho é que dá lá para casa? Como sabe, a obesidade instala-se quando a quantidade de calorias que nós comemos é superior à quantidade de calorias que nós gastamos. Portanto, a pessoa até pode aumentar de peso comendo pouco. Se gastar ainda menos, o saldo é positivo. Claro. E, portanto, o que é necessário fazer? É preciso começar a pensar que a alimentação tem determinados nutrientes que têm um valor calórico altíssimo. Por exemplo, as gorduras e o álcool. O álcool dá 7 quilocalorias. A gordura dá 9. Portanto, o álcool, as pessoas não contabilizam o álcool. Pois não. Mas, de facto, dá também muitas calorias. Portanto, o que as pessoas têm que fazer é o seguinte: fazer uma alimentação o mais variada possível. Dieta mediterrânica é por aí, não é? Dieta mediterrânica, evitando, por exemplo, muito os fritos. Não quer dizer que não comam, mas não pode ser a rotina. Portanto, uma vez por semana? Uma vez por semana, por exemplo. Cozidos, grelhados ou estofados em água, por exemplo. Hoje em dia, a cozinha portuguesa é muito inventiva e é muito agradável. E hoje há possibilidades de fazer uma alimentação saudável e saborosa, não é? Sem ter, por exemplo, muito sal. Como sabe, Portugal consome o dobro do sal que é recomendado. É outro dos problemas que temos. É outro dos problemas. Portanto, temos que comer menos sal, comida menos salgada, utilizar mais ervas, que tornam a comida muito saborosa. E depois, antecipar pequenas refeições à sensação de fome. Quer dizer, tomamos pequeno almoço, almoço, jantar, mas temos que comer a meio da manhã qualquer coisa. 5 vezes por dia, comer 6 vezes por dia. Pequeno almoço, depois a meio da manhã, almoço, lanche, jantar e ao deitar. Ainda? Pronto, ainda. Um iogurte magro. Mas ao jantar tem de ser pouca coisa, pouca quantidade. Ou um iogurte sólido, por exemplo. Isso é que de facto faz a diferença, não é, professor? Faz a diferença. Acompanhando exatamente. isso com a atividade física. Com a atividade física, e depois também há pessoas que de facto têm dificuldade em dominar a fome. E então nós recomendamos que as pessoas bebam água nos intervalos das refeições. Porquê? Porque o estômago não tem olhos. Não sabe se a pessoa está a comer, se está a beber água. E, portanto, isso ajuda a preencher o estômago e a sensação de fome diminui. Não é fácil, pois não, professor? Todo esse processo não é fácil não para é quem fácil, se pelo mal, não é? Exatamente. Não é fácil porque modificar hábitos é muito difícil. E isso tem que começar nos jovens. Aí é que está, é de pequenino que se torce o pepino, não é? Exatamente, e é mesmo. De facto, por exemplo, hoje sabemos que há muitas famílias onde a sopa não existe. E a sopa é um componente fundamental, não só em água, mas também em fibras e também em minerais e vitaminas. E, portanto, a sopa compõe muito uma refeição. A pessoa comendo uma boa sopa já come menos do prato. Às vezes não é preciso mais nada. Às vezes não é preciso mais nada. São saborosas e tão exatamente. Eu lembro-me que, por exemplo, nas aldeias faziam uma sopa e punham um bocadinho de carne de porco. Era verdade. E chegava. Ainda me lembro disso da minha avó. Ainda era exatamente. Ainda era assim, as sopas da avó. A sopa tem que voltar, digamos assim, à nossa mesa. Porque depois come-se bem. Eu sei que as mães chegam a casa muito cansadas, mas hoje, felizmente, também os homens também sabem cozinhar e podem dar uma ajuda. E quando a esposa chega à casa, o marido já pode ter uma refeição feita. E a sopa também se pode congelar. Para a semana, para a semana. Exatamente. Em pequenos recipientes para um dia. E, portanto, hoje
É muito fácil manter a sopa. Tem medo que a crise possa ser aqui um problema grave em termos de não modificação destes comportamentos ou não? A crise pode ser grave nas pessoas de baixos recursos económicos. Porquê? Porque vão procurar alimentos mais baratos. Pois. Por exemplo, no que diz respeito às carnes, as gorduras. Isso pode ter influência. Pode, de facto. Professor, muito obrigada. Foi excelente tê-lo aqui. Foi um excelente prazer os seus também. conselhos que serviram obrigado. e servem de certeza para muitos dos telespectadores que nos estão a ver. Obrigada e voltaremos certamente ao contacto noutra situação. Está nas suas mãos, como viu, viver mais e melhor. Está na sua mão alterar a vida e a vida dos seus para melhor. Ser mais feliz, ter menos doenças e dar mais de si aos outros vai fazer a diferença. Sabe que pode contar connosco. Nós queremos contar consigo. Vamos a isto? Exercício hoje, saúde para sempre. Vamos a isto.